apenas a coroa acima dele, para dizer que ele é o único. É o único rei dos reis, é o único santo dos santos. Fala, meus escolhidos, sejam muito bem-vindos ao Escolhidos à Mesa. E hoje a mesa foi preparada para um tema que muitas das vezes é difícil, mas faz parte da caminhada com Deus. O nosso tema é renúncia. O versículo base de hoje está em Mateus 16, 24, que assim diz Jesus aos seus discípulos: se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Para viver com Deus não é apenas receber promessas, também é abrir mão de coisas que afastam-se dele. Renúncia não é perder, é escolher algo maior. Sente-se com a gente, a mesa está pronta e a escolhida mesa de hoje é Tamires Batista. Shalom! Hoje, para mim, é de extrema importância estar aqui sentada nessa mesa, ser escolhida por Deus, porque depois de tudo que já vivi nesse mundo, hoje estar em Cristo, ter a paz de Cristo é essencial. E fazer parte disso, estar aqui dando um pouquinho do meu depoimento para vocês, é de suma importância. E para mim, é o agir de Deus o tempo todo. É Ele que faz tudo isso acontecer. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, que a mesa hoje está forte. Quando você ouve a palavra renúncia, o que vem ao seu coração? Renúncia, para mim, tem vários significados. O primeiro é deixar ir. Deixar ir tudo aquilo que não te pertence mais, tudo aquilo que você vivia, que lhe trazia sofrimentos, que lhe trazia perdas, medos. Quando a gente começa uma nova caminhada com Cristo, tudo isso muda a partir do momento que a gente renuncia ao mundo e aceita servir somente a Ele como nosso único Salvador. Eu vivi isso no dia 8 de dezembro, em um evento no estádio de Pituaçu. Quando começou o evento, até então estava tudo tranquilo e tudo normal. Depois de ouvir o apelo do apóstolo, foi aí que aquela chave virou assim dentro do meu coração. Veio um aperto, veio medo. E depois, aqueles sentimentos de entregue, o resto eu faço. Foi surreal como tudo aconteceu, porque não foi nada forçado, foi de espontânea e livre vontade mesmo. Foi o Espírito Santo, né? Quando eu vi. É ele que convence, né? A verdade é. Foi surreal. Foi algo de dentro. Quando reparou, já estava lá na frente. Já estava chorando primeiro. Primeiro já começou, a gente começa o alívio pelo choro. É surreal o choro de alívio, de arrependimento, de tudo que a gente... Ali, para mim, foi um novo começo para tudo. Foi a chance que eu disse assim, eu não posso perder essa chance. Foi aquele momento quando a gente diz assim, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa chance. E foi aonde aconteceu, né? Quando o apóstolo, quando eu já disse, fez o apelo, eu peguei, desci e me entreguei. Somente me entreguei, chorei. Quando eu terminei o choro, eu já estava vazia. Já senti um alívio. Uma maneira diferente de respirar. Estava vazia para ser cheia. Comecei o início dos arrependimentos, né? E pensar, Deus, agora é contigo. Eu dei o passo. Agora o Senhor vai me conduzir o chão e o caminho. E é o que Ele vem fazendo na minha vida desde então. Por que a renúncia é tão difícil para muitas pessoas hoje? É porque a gente é ser humano. Ser humano é complicado, porque a gente age mais pela emoção do que pela razão. Porque primeiro a gente sente as emoções, né? O que o olho deseja, o que o olho almeja, às vezes não é realmente o que a gente precisa. Mas nós somos... Nem é que Deus quer, mas a gente só descobre isso depois, infelizmente. A gente só descobre tudo isso depois. E assim, são propósitos que a gente precisa passar para a gente saber que a gente renunciou por algo importante que é Cristo. Entendeu? Então, no início, é doloroso. A carne sente falta. A gente pensa assim, realmente, poxa, é isso mesmo que eu quero para minha vida, eu vou viver sem isso, eu vou viver sem aquilo, eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais fazer aquilo. A gente pensa nas emoções da carne,
Mas quando a gente vê que Deus prepara pra gente não sente mais nada, não sente falta de nada, nada faz sentido. Totalmente o que Cristo quer pra gente é que a gente sente, tipo assim, eu tenho certeza que é isso. É quando Deus realmente começa a ministrar dentro da gente, começa a nos mostrar o nosso verdadeiro propósito, começa a nos mostrar o que verdadeiramente... Não faz mais sentido, né? Olha, meu filho, isso aqui não faz mais sentido pra você. Quando você faz algo que você sente realmente assim, realizado, é diferente com Cristo e sem Cristo. Com Cristo, a gente tem a certeza que no mundo a gente tem desejos momentâneos, entendeu? A gente faz hoje, mas amanhã se arrepende. E com Cristo não. Quando a gente dá o passo que a gente faz, a gente tem certeza daquilo e permanece. Isso que é incrível. E a gente não se arrepende. É verdade. Não se arrepende quando é de Deus. É isso. A palavra renúncia significa perder? Significou ganhar. Renúncia, tudo que eu renunciei, tudo que foi renunciado na minha vida foi ganhar. Hoje, verdadeiramente, eu sei o que é viver. Hoje eu tenho vida. E eu sei que... Eu me lembro quando você falou, ai, tenho paz. Hoje eu tenho paz, exatamente. O mundo tá se acabando, Ariane, aí fora. Eu não tô nem aí, porque eu tenho paz. Eu tenho a paz do Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho a paz de Deus dentro de mim. Hoje, eu era uma pessoa muito impulsiva. Que não pensava, agia por impulso. Fazia tudo da minha mente, do meu modo, como eu queria. Hoje não. Hoje eu tenho o Espírito Santo para ministrar dentro de mim. Dizer, calma, respira. Comece do começo, vai ter o fim. Conta até 10. Vai chegar o fim, mas não é agora. Faça isso hoje, amanhã aquilo, e aí vai. As coisas vão se resolvendo, vão se encaixando e vão se caminhando, cada um no seu lugar, como tem que ser. E quando a gente está sem o Espírito Santo, a gente quer agir por impulso de emoções, e é onde a gente se atrapalha muitas das vezes, ou todas as vezes, a gente se atrapalha por isso, porque a gente quer tanto conquistar algo, mas a gente não apresenta a Deus, a gente não apresenta o Espírito Santo, a gente não pede direcionamento a Deus, porque quando Deus está no negócio, é sucesso garantido. Quando Deus não está no negócio, é sucesso garantido. É bater cabeça. É bater cabeça. Sem Cristo, nem tente. Qual a diferença entre um sacrifício religioso e uma renúncia verdadeira? Deus é onipresente. Ele está com você o tempo todo. Ele está vendo tudo o tempo todo. Ele sonda o seu coração, sonda até seu pensamento. Até o que você ia pensar, ele já sabe. Então não adianta a gente viver de capa de imagem, para agradar o mundo, para fazer pela igreja. A gente não pode fazer pelos colegas, nem pelos amigos, nem pela irmãzinha de fé, porque no íntimo, no oculto, no profundo, é você, Deus e o Espírito Santo. Tudo não sai nem foge do propósito dele. Se ele disse desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi, você acha que capa vai esconder o que a gente é dele? Não. Então, é sobre isso, não adianta. Quem vive de palavras bonitas e sem ação, pode ter certeza que Deus está de lá de cima e de perto. Bichinho. Olhando tudo. Exatamente. O bichinho lá como tá. Nada passa diante dos olhos de Deus. Nada. Você já viveu um momento em que precisou renunciar a algo importante para seguir a direção de Deus? Sim. Eu já renunciei tudo, desde o início. Eu renunciei uma religião que eu vivia adorando deuses. Até que muitas das coisas vieram acontecendo e eu olhei para dentro de mim e vi realmente, e é isso que eu quero para mim. Foi quando passa do seu limite. Tipo assim, você segue uma religião e aí você começa a ver coisas e pessoas agindo de forma que não conduz com o seu caráter. E quando você vê as pessoas, até então tá tudo bem. Mas quando as pessoas impõem você a fazer que não conduz com o seu caráter, aí é que dói. Porque eu não sou isso. Eu não vou fazer o que eu sei que é errado. Então acho que quando a chave vira e Deus começa a ministrar nossos corações, é o momento que ele começa o nosso resgate. Eu vim da religião, de onde adorava deuses, e chegou um momento que eu parei e pensei assim, não, isso não tá certo.
eu tenho Deus Todo-Poderoso lá em cima. E diz, dentro da própria religião, diz que não há nada nesse mundo que não aconteça sem a vontade de Deus. Por que eu vou ficar idolatrando Deus? Se Ele é o onipotente, se Ele está acima de tudo e de todos. E muito menos de pessoas dizendo que a gente deve e que não deve fazer. Até porque tem um direcionamento, de Deus e do Espírito Santo. Foi tudo obra dele mesmo, desde o início que eu me afastei da religião até o dia de hoje, foi tudo obra dele, foi tudo conduzido como ele quis. Foi preciso que eu passasse por tudo isso, que eu servisse a outros deuses para poder entender o quão Deus é grande, o quão a mão dele está sobre nossas vidas o tempo todo, porque eu hoje não tenho certeza a quem eu quero servir. Possa ser que se eu conhecesse o Evangelho antes, eu teria dúvidas, eu poderia ter caído. E hoje não. Hoje eu estou sobre a rocha. Eu sei. Eu sei quem é a minha pedra. Deus é a minha pedra, a minha base, é a minha pedra angular. Entendeu? Eu sei a raiz é onde eu estou firmada. Percebe isso. Muito forte, viu? Muito forte. Como Deus sustentou você nesse processo? Rapaz, foram muitas madrugadas sem dormir. Eu não entendia o que era, não. Mas era ele me chamando para orar, para me fortalecer. Até então eu digo, eu levanto para orar, Eu falei, rapaz, que papo de doido é esse? Foi o que eu fiquei. Todo mundo é chamado de doido. Rapaz, que papo de maluco é esse? Acorda 3 da manhã para orar, acorda 2 da manhã. No início, como todo início, né? A gente se assusta, mas foi assim que Deus foi fazendo. Eu sempre as madrugadas era incomodada para levantar e eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a orar. Aí eu lembrei do papo de maluco de orar. E era sempre assim, Deus queria falar comigo, queria falar com Deus. Eu, no início, né, a menina falava assim, Deus falou comigo. Eu falei assim, rapaz, será que ele não vai falar comigo, não? Nunca. Como é isso? Pra mim foi difícil, né, no início. Até então, eu fui sendo ministrada na célula, né? Cada palavra fui ouvindo. A célula é muito importante, viu, gente? A célula onde a gente pode encontrar muitas coisas que tá cheio de interrogação na nossa cabeça. Para o início do evangelho, é muita dúvida, é muita interrogação. Eu pegava a Bíblia ali, eu não entendia nada. Falava com minha líder, Deise, não tô entendendo nada. Eu não consigo ler a Bíblia, não. Mas, enfim, as madrugadas eu comecei a levantar, pedir ao Espírito Santo e outra. É você abrir o coração e falar mesmo aquilo que você sente. Não é aquela oração bonita, ensaiada, cheia de palavras diferentes, não. É você rasgar seu coração. Deus, eu não estou entendendo nada. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Jesus. Eu quero aprender a ler a Bíblia. Eu quero chamar a Trindade toda. Eu quero andar no teu evangelho, Pai. Eu quero ser sua serva. Eu quero saber tudo que todo mundo sabe. Eu acho lindo o povo ler a Bíblia, interpretar. Eu acho lindo, sabe o que? Discutir falando versículo. Não, claro que não é para discutir, né, gente? Mas assim, você falar assim, na palavra de Mateus tem véi, isso deve ser muito bom. Ainda não sei não. Aí, enfim, eu levantava a madrugada, comecei a orar, comecei a entender. Até que eu tive o encontro com Deus, né? Sim. Aí foi quando eu dormi, eu tava passando por muita tribulação no trabalho. Nesse dia eu não consegui nem dormir. Teve um momento que eu não estava conseguindo executar meu serviço. Coisa que eu fazia em meia hora, eu levei 2 dias para fazer. Foi aí que eu vi que o bicho estava pegando. Era muita seta, amigo do inimigo. Eu cheguei chorando na célula. E aí eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não sou essa pessoa. Eu sei que o teu sangue tem poder para me curar, para me restaurar, para me botar na direção que eu tenho que seguir. Eu sei que tudo isso é para me paralisar. Eu tive fé, tive essa oração de fé. E aí Deus foi me orientou, né? Como é que eu deveria fazer, como é que eu deveria agir no trabalho. E aí foi que deu tudo certo. Eu ouvi literalmente ele falando comigo. Parecia que eu tava acordada, mas não estava. Eu sabia que eu estava dormindo. Mas eu ouvia como se eu estivesse acordada. Eu via a imagem do que eu tinha que fazer, que eu tinha que levantar, tinha que orar, tinha que me ungir, tinha que chegar no trabalho, não tinha que responder muitas das coisas, eu tinha que focar no meu trabalho. Ele te mandou um roteiro, minha filha, um roteiro vai ser assim. Exatamente. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar. Deus falou comigo. Como todo mundo nasceu a palavra. Foi. E a partir daí, então, eu vi que
A única maneira de estar alicerçada no Espírito Santo com Deus é lendo a palavra dele, fazendo devocional, Acordando de madrugada. Acordando na madrugada para orar, buscar, é busca, a palavra é essa, buscar. A gente sempre buscar-me-ei e me acharei. Verdade. Amém. É sobre isso. Que áreas da vida normalmente Deus pede renúncia? Principalmente bens materiais e finanças. Desafiador. Comigo começou assim. Até então eu fui ministrada na igreja. Primeiro eu falo sobre a finança. Eu fui ministrada na igreja sobre o dízimo. Eita, dízimo que é difícil, até hoje. Que nada, pra quê? Meu dízimo na igreja dessa já tem tudo. Já tem tanta gente doando, eu vou doar pra quê? É assim mesmo. A primeira coisa que vem na mente da gente é isso. Mas repreenda, viu? Repreenda em nome de Jesus. Repreenda, porque tudo que você tem, tudo que você hoje almeja é porque Deus te deu. Então, se Ele te deu, nada mais justo do que você devolver aquilo que é verdadeiramente de Deus. E às vezes até mais, porque é muita oferta que eu faço durante o dia, durante o mês que eu recebo, né, meu salário. Faço meu dízimo, minha primícia. Primeira coisa que eu faço é meu dízimo. E depois que eu aprendi a primiciar, acabou o devorador do meu dinheiro. Caiu por terras. Gente, é surreal. Você faz essa aliança com Deus, porque não é com ninguém, não é com a igreja, não é com a apóstolo, não é com ninguém, é com você e Deus. Tudo que Deus te der, devolva por 10% ou até mais, porque é surreal como Ele provê nas nossas vidas. Ele não deixa faltar nada. Mesmo quando você fala assim, rapaz, eu tenho uma fatura. Hoje eu não consigo fechar essa fatura. Ele tem uma fatura dia 10, hoje é 9, meu Deus, 24 horas, assim, é contigo. E ele faz acontecer. Ele faz acontecer. É Deus purinho, acredite, é verdade. E bens materiais, rapaz. A gente precisa só entender uma coisa. Deus é tão perfeito. Ele traz a gente com nada, só com fôlego de vida. A gente vem nu. A gente não vai levar nada. A gente vai exatamente como a gente veio ao mundo. Então é necessário que a gente pense todos os dias. Aqui é tudo passageiro. Aqui é tudo para uso e frutos. A gente vai usar, nossos filhos vão usar. Família vai usar, mas nada é nosso, é tudo passageiro, é tudo momentâneo. É de nosso momento. Tesouro está no céu, o nosso tesouro está no céu e principalmente no nosso coração, porque a gente tem que guardar. Esse é o verdadeiro tesouro, porque Deus diz o que vem de fora para dentro não nos atinge, mas o que sai de dentro para fora, sim, é o que a gente tem que verdadeiramente. A nossa tábua do coração tem que estar anotada. Tem que estar anotada o princípio de Jesus Cristo, porque senão, minha irmã, não pensa que a gente vai correndo do céu, não, você não vai. É todo dia essa renúncia. E a gente tem que ver dessa forma. Senhor, se eu for hoje, será que eu estou pronta? Pare todos os dias e veja, porque até uma palavra que a gente fala, a gente pode estar ofendendo, a gente pode estar pecando, a gente pode estar magoando. Então aqui nada é nosso, é tudo passageiro. O que é verdadeiramente nós é as palavras que a gente vai colocando no coração das pessoas. Se as pessoas vão lembrar da gente quando partir dessa terra, para viver na glória de Deus. As pessoas vão lembrar como a gente era, como a gente tratava, e como a gente falava com as pessoas, como a gente aliviava e confortava as pessoas com a nossa palavra, né? Usando a boca para ser bênção. Usando a boca para abençoar e não amaldiçoar, que é um dos princípios que Deus deixa pra gente. Então, não se engane não, aqui nada é nosso, é tudo passageiro, não se apegue a bem materiais, porque não vai levar nada, nem a roupa que a gente veste no dia do nosso fúnebre, a gente escolhe. Não leva. Não escolhe, não a leva. Gente escolhe, a gente não leva, fica tudo isso na terra, fica tudo sobre a terra. Então, a gente precisa guardar nosso coração, alimentar nossa alma com as coisas de Deus mesmo. Eu sei que a gente não é perfeito, a gente peca todo dia, mas quando a gente renuncia, a gente fala, a gente clama a Deus, Ele nos perdoa. E no outro dia a gente levantar e fazer diferente. Vamos fazer da mesma forma. Porque Deus perdoa, mas quando Ele busca e libertação. Quando a gente procura se libertar, quando a gente não se liberta, aí a gente já começa a blasfemar outra vez, né? É o querer, né? E mostrar assim, Deus, eu reconheço que sem ti eu não consigo. Envia teu Espírito Santo para me conduzir, tá? É só com Ele. Sem Ele a gente nem tente. Nem tente.
Levantar sem Jesus é tente. Todos os dias é Ele mesmo que tenta direcionar o seu dia, a nossa vida. E o Espírito Santo ministrando e constrangendo, né? Em tudo. Sempre. Em tudo. Porque hoje em dia eu não consigo nem mais jogar um Sempre. papel no chão. Vote e pegue. Tire. Sim, sobre essa parte aí de como a gente se veste. Rapaz, a gente tem que pensar, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Essa roupa me cabe, essa veste me cabe, porque a gente é imagem e semelhança de Cristo. Aonde nós fomos, né? Tudo nos cabe, porém, nada convém. Então, a gente, irmãs em Cristo, podemos usar uma bermuda? Podemos. Vamos ver se essa bermuda bate. Podemos usar biquíni, maior? Podemos. Mas vamos botar uma veste mais adequada por cima do biquíni? Porque, assim, querendo ou não, infelizmente, o jugo é desigual, né? Mas, já que postamos o templo do Espírito Santo, temos que vigiar o tempo todo. E outra coisa, por nós sermos cristãs, nós já somos julgadas 2 vezes mais. Duas vezes. Estamos usando biquíni. Olha o biquíni lá não sei aonde, da cristã, da crente. Olha a sainha da irmã, olha a bermudinha da irmãzinha. Tudo que Por não... mais que a gente faça, né? Algo de direto, tipo assim, é eu e Deus. Ah, Deus, É o eu e Espírito Deus. Santo que vai me A roupa, confrontar. a roupa não quer dizer nada, as vestes não querem dizer nada pra Deus. Porque Deus sonda os nossos corações. Mas se a gente bota uma roupa que a gente se vê que tá vulgar diante de Deus, porque o Espírito Santo constrange. O Espírito Santo vai Tem gente que fala isso assim, o Espírito Santo me constrangeu, me constrangeu, então... Mas você tá pedindo o Espírito Santo para te constranger? O Espírito Santo, essa Espírito roupa... Santo, esteja comigo todos os dias, Pai. Vai me constrangendo, Senhor. Vai colocando dentro de mim, Pai, as renúncias que eu preciso fazer. A estar adequada diante de Ti, Senhor. Porque, infelizmente, eu sei que o jugo apenas é jugo. Mas se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, todos os dias, nos dizendo o que é certo e o que é errado, a gente não vai para a igreja de biquíni. É verdade. A gente não vai para a igreja de bermudinha. A gente não entra na igreja porque o nosso templo não é tão importante quanto a igreja. Nós somos a igreja. Você tem que ver o que você, as vestes que você usa no dia a dia, é a mesma veste que você deveria ver quando você vai para a igreja. E isso vai lhe trazer paz, pode ter certeza. Não vai ter julgo, ninguém vai te dizer nada. Você não vai para a igreja assim. Por que você faz isso no dia a dia? Fora da igreja, né? Fora da igreja. É só Somos isso. o corpo de Cristo dentro e fora da igreja. Você é dentro e fora da igreja. E a gente é o altar do Espírito Santo. Ao que a gente está carregando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente tem que renunciar a veste, a gente tem que renunciar a fornicação, a gente tem que renunciar outras coisinhas mais, né? Outras coisitas. Maquiagem, certos tipos de maquiagem não nos convém. A gente pode ser mulheres de Deus, chique, mas não brega. Você vai botar um vestido, bota um salto que não tem mais tamanho, o rasgo ultrapassa a cabeça. Tudo isso a gente tem que começar a nos empoderar, porque se a gente quer fazer diferente, se a gente quer ter moral para pregar o Evangelho, a gente tem que estar diante de Cristo corretamente. É por aí que começam as renúncias. Essas são as verdadeiras renúncias da carne, a renúncia do pessoal. Nossa. E é isso. Aí eu só me lembro do vídeo da menina se arrumando pra bota uma roupa, aí ela diz que o Espírito Santo vem falar assim, tire. E ela vai lá e tira. É sobre isso. Tira. Graças não a Deus consegue, que- não consegue. Graças a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo está conosco. Já pensou? Se não tivesse? E para fazer o certo, né? Para correr. Sempre, nunca é pra fazer algo fora disso. Como discernir se Deus está pedindo renúncia ou apenas uma circunstância? O que vem de Deus é certeza. A gente não tem dúvida. Verdade. Então, quando dá para discernir. Agora, nós seres humanos somos terrosos. A gente insiste e persiste naquilo que Deus está dizendo não. A gente insiste. Deus está ali, ou você vai fazer, tudo dá errado. Tudo dá errado. Ou você tem papo de engano. Mas no fundo, você sente ali dentro do seu coração um aperto. Você sente que não é aquilo que você queria. Às vezes a gente vai mostrar para o mundo, a gente
permanece em relacionamentos, a gente permanece em laços, a gente permanece com vínculos, a gente permanece com amizades que não é para caminhar conosco. E já não agrada mais a Deus, né? Já não agrada a Deus, e você sabe que aquilo ali é um poço, um antro de atrapalhação na sua vida. Você está em ambientes, trabalhos, que você vê que ali é pecaminosos. Renuncia, A gente tem que entregar na mão de Deus. Fala, Senhor, eu estou vendo tanta coisa errada. Senhor, eu estou passando por tanta coisa errada ali dentro. Senhor, eu estou sendo... Agora sim, se te obrigar, cai fora. Deus já está te dizendo, cai fora, cai fora. Você não é obrigada a fazer nada de errado. Se estou te obrigando, porque não é de Deus. Deus não está no negócio, Deus não está abençoando esse emprego, Deus não está abençoando esse relacionamento, Deus não está abençoando esse vínculo, essa amizade, a amizade que quer o seu mal, uma amizade que lhe chama para fazer coisas que sabe que você é uma pessoa cristã, lhe chama para fazer coisas do mundo, lhe oferece bebida, lhe oferece, embora ali em uma farra, em uma festa, um ambiente que não é para você, então você já está vendo que não é Deus. É nessas coisas que eu digo. Deus mostra, a gente que não quer enxergar, a gente que não quer aceitar, porque renunciar não é fácil. Renunciar não é fácil. É como outro dia a irmãzinha me ministrou. Todos podem. Você não. Timóteo, todos podem, você não. E é sobre isso. Se você quer seguir a Deus, se você quer viver diante de Deus, diante dos seus propósitos, diante das suas bênçãos, então bote isso na mente todos os dias. Todos podem, você não. Ande contra a correnteza. Andar contra a correnteza e saber que o alvo é Cristo. Enquanto o mundo estiver escolhendo todas as outras coisas, esqueça. Você tem que seguir o alvo, que o alvo é Cristo. Então, para você seguir Cristo, para você alcançar o alvo, você tem que ser uma flecha reta, correta. Tem dias que a gente falha, a gente fracassa, volta para o joelho, apresenta diante dele, porque tudo que a gente renuncia diante dele, ele nos perdoa, e aí continua nova, no outro dia, nova caminhada, nova jornada, segue a flecha, segue o alvo. O que acontece espiritualmente quando alguém decide renunciar por amor a Deus? E ó, eu trouxe aqui de exemplo. É assim que Deus nos pega. Tá vendo esse barro? Preto, deformado. É assim, é dessa forma que Deus pega a gente. E é isso que Ele quer fazer com a nossa vida. A gente que não percebe. Sim. A gente tem que sair do que é sujo. A gente tem que sair do que é o errado. Sim. A gente tem que deixar de viver os momentos prazerosos da vida, que são passageiros. Pode ter certeza que é passageiro. No outro dia a gente está com dor de cabeça, a gente está com enxaqueca, a gente está com dívidas, a gente está com tudo de ruim sobrecarregando nossa mente, nosso coração e nos arrependendo. E deixar Deus trabalhar na nossa vida. É isso que Ele faz. Um vaso novo, um ser humano novo, com vida nova, com expectativas novas, com novos horizontes, novos pensamentos. E aí Deus vai trabalhando. O final aqui é você se tornar um vaso cheio, iluminado. Que quando de longe o povo olha assim, pô, rapaz, aquela pessoa mudou, viu? Rapaz, como fulano tá? Como fulano tá bem? Não é sobre nós, não é sobre o Espírito Santo de Deus, é Deus agindo na nossa vida o tempo todo. A gente aceita Jesus, a gente não quer ser perfeito, não, mas a gente quer ser correto, quer ser justo, quer ser honesto, porque é o que Deus chama. Deus não chama a gente para fazer nada de ruim, só para ser bom, só para melhorar cada dia mais. Então, a escolha é nossa, renunciar ou não. Que conselho você deixa para alguém que sente que Deus está pedindo para tomar uma decisão hoje? O conselho não é meu não, o conselho é de Deus. Você sabe o que Deus pode fazer por você. Basta você querer aceitar, dar o passo e permanecer. Largue tudo, deixe tudo. Tudo que você acha que prende no mundo, droga, vício, relacionamento, fornicação, traição, prostituição, religiosidade, outras religiões, outras adorações, porque o único que é digno de toda adoração é Deus. Então,
A gente que frequenta outras religiões, esqueça. Esqueça porque tudo e todos está abaixo de Deus. Nada nem ninguém, apenas a coroa acima dele, para dizer que ele é o único rei dos reis, é o único santo dos santos, e nada nesse mundo vale a pena, a não ser seguir o caminho de Deus, seguir o alvo que é Cristo. E ele me transformou, ele vem transformando a minha vida grandemente, todos os dias. Não há um dia que Deus não faça algo novo e diferente na minha vida. Não há um dia que Deus não me dê, não me entregue um processo novo, uma palavra nova, que me dê dignidade, que me diga que este é o caminho, que Ele está comigo, que isso é o certo que eu estou fazendo, que eu vou chegar ao meu propósito. Mas ainda assim, eu preciso renunciar. Cada renúncia é um novo acesso que a gente tem nos céus. É igual aquela escada que a gente vê em vários processos aí, né? Vários emojis de Facebook, de Instagram, a gente não vê um degrau grande até chegar no céu, aquela escada imensa. É sobre isso. Cada renúncia é um degrauzinho daquele que a gente vai subindo para alcançar o céu. E Deus está lá, de braços abertos nos esperando. Basta a gente querer. Basta a gente dizer, ó, eis-me aqui. Peguei sem palavras. Você deseja testemunhar algo aqui à mesa para que a gente possa saber alguma coisa que você viveu, que deseja testemunhar? Meu testemunho foi vivido dentro da religião de matriz africana. Eu vivi 16 anos da minha vida. Iniciei como filha de santo aos 16 anos de idade. Até então era a única religião que eu conhecia, porque foi algo que foi levado, né? Quando eu era criança eu já frequentei. E aí foi a religião que eu achei que realmente era correta para mim. E até então chegou um momento, como eu já citei no início do vídeo, comecei a passar por processos e situações que não me conduzem assim, dizer assim, é isso que eu faço, é isso que eu sou. Não era o que eu era. Estava sendo levada a fazer coisas que não era mais do meu eu. Começou o confronto, né? O confronto, né? É Deus mesmo trabalhando dentro da gente, porque a gente já nasce com o nosso caráter, dentro da nossa natureza forjada. Porque Deus nos escolhe dentro da nossa mãe, né? E aí eu acho que eu precisei passar por esse processo tudo, porque na religião em matriz africana, tudo que você quer, você vai lá, faz um trabalho, você vai lá, faz as oferendas e você consegue. E com Deus não é assim. Mas aquilo ali, tudo que você faz, que você consegue, é passageiro, vai passando, vai fazendo uma coisa, vai dando outra. É tudo troca. Na verdade, é uma troca. E com Deus, Deus não faz isso. Deus já se doou por todos nós. Então, tudo isso você vai sendo ministrada. O Espírito Santo de Deus que trabalha dentro de nós, que nos orienta. É totalmente diferente daquilo tudo que eu vivia, daquilo tudo que eu vivi. E hoje pós-batismo, você vai sendo moldado todos os dias, é diferente, você faz tudo pelo seu querer, é com você e Deus, é você e Deus o tempo todo, é só você e Deus, é o que você quer, você não é obrigada a nada, Deus não te obriga a nada, Ele bate a porta, se você abrir, Ele entra para fazer tudo o que Ele tem para fazer, e assim, a gente só tem a agradecer, só tem a ganhar com Deus, porque a gente nos torna mulheres melhores. Eu me tornei uma mulher melhor, me tornei uma mãe melhor, me tornei uma filha melhor, me tornei uma irmã melhor. Verdade. Entendeu? Pra quem não sabe, a gente é irmã. Eu me tornei uma irmã melhor. Então, tudo que Deus fez comigo, eu só fiz permitir. Só fiz permitir com que Ele viesse e agisse na outra religião. Entrasse, sentasse à mesa e ceasse com você. Verdadeiramente. E assim, na outra religião não. Na outra religião eu era obrigada. Tinha dia que eu tinha que ir, eu era obrigada a ir. Se eu não fosse isso ia acontecer, aquilo ia pegar, aquilo ia fazer. É sempre assim. Com perseguição, com afronta, com medo. Escravo, né? Escravo. Verdadeiramente escravidão. Mas foi uma vida de escravidão. Eu tinha que fazer, tinha tanta coisa que eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu nasci livre. Deus Pelo sangue de Jesus somos livres. Hoje eu tenho todo esse entendimento, hoje eu entendo todo esse entendimento que Deus veio à cruz e nos livrou de tudo. Por que a gente permanecer sendo escravo?
Saímos do Egito. Saímos do Egito. A gente já saiu mais de do 40 Egito. anos. Glória Mas a saímos do Deus. Egito porque Deus é Deus, Deus é fiel. No momento certo Ele vem e age. Como Ele agiu na minha vida, pode agir na sua vida, pode agir na vida de todos. Basta a gente querer, a gente permitir. E hoje, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu sou uma mulher livre, liberta, para viver o seu ID, para viver seu evangelho, para povoar o céu, para pregar o evangelho por onde eu for. Ai de mim, se não fosse Cristo, se não fosse Deus, meu Deus. Ah, Senhor, sentindo, nada sou, nada. Não me arrependo nem um segundo. Eu me arrependo sim, porque eu não fiz isso antes. A pergunta que vem Todo todos os mundo dias na pergunta minha vida é isso. isso. Porque eu não sei, me perdoe, porque eu não percebi antes. Rapaz, é uma vida extraordinária viver sobre o propósito de Deus, viver sobre a provisão de Deus, você viver sobre tudo. Até se eu respirar, eu não boto o pé no chão. Quando eu levanto, ó. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por esse fôlego de vida, Pai. Muito obrigada por tudo. Eu dei até uma respirada forte no bebê. Tem que agradecer a Deus, porque Ele dá o ar puro, o nosso pulmão, o nosso coração. Se você já parou para analisar o ser humano perfeito que Deus te fez, aqui na gente é uma máquina que Deus fez no mínimo Tudo certinho, o coração, a função do coração, bombeando o sangue, tudo os certinho. rins, filtrando a luz. Nós mulheres ainda mais, porque carregamos uma vida dentro de uma Nova vida. vida. Imagine, Deus é Deus mesmo, só Ele, não há outro. Rapaz, é verdade. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi muito forte esse episódio. Eu fiquei por muitos momentos, olha como é que pode, né? Eu fiquei calada várias vezes, só aqui olhando e desfrutando desse testemunho lindo. Eu vou deixar aqui uma dinâmica para vocês, para que você possa hoje pensar o que é que está bloqueando você de acessar ao Pai. Você faz uma oração simples, pedindo: Deus, me mostra o que eu preciso renunciar, me mostra o que eu preciso tirar da minha vida para caminhar contigo. E aí você coloca nos comentários aí: eu escolho Deus. Tá bom? Muito obrigada por participar, por assistir até o final. E chegamos ao fim com esse testemunho lindo.